Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Marinho da Top Sobre, o blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem e Som. Você que nos acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, tá bom? Pessoas que acompanham a gente desde a época do Orkut, olha só que bacana, né? Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje é dia 8 de outubro de 2023, o meu relógio são exatamente 21 horas e 32 minutos em ponto. Eu falo ao vivo, em definitivo, da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, no dia de hoje eu queria responder a pergunta aqui dos internautas que chegaram até nós nessa semana, né? Muitas perguntas aqui, a gente vai atualizando nossas plataformas e a gente vai tentar desmistificar um pouco a questão, né? Professor, questões aí de ser professor, questões negativas aí e as mentiras que contam por aí sobre professor da educação básica e professor universitário. Então, meu amigo e minha amiga, o que eu quero falar para você hoje é uma questão que a gente sempre está falando no nosso canal, que é vocação e hobby. Né? Sabe aquela pessoa que cuida de planta? A pessoa cuida de planta, né? A pessoa que gosta de pintar, né? É um hobby, né? Ou bricolagem, né? Fazer coisas, enfim. Você tem um hobby. O hobby é uma coisa, beleza? E você ter vocação já é outra questão. Vocação vem de vocare, latim, que é atender um chamado. Entende? Por que eu estou falando isso? Para você perceber as diferenças sutis de cada questão. Então, muita gente me pergunta: João Maria, eu quero ser professora, eu amo criança, João Maria. Cara, eu quero ser professora, beleza. Mas só isso não basta. Entende a questão? Só isso não vai. Meu amigo, minha amiga, eu quero ser professor universitário, João, que eu gosto de matemática, eu quero ser professor universitário. Só ter amor e gostar não é suficiente, né? Por que eu digo isso? Por exemplo, quando você está na educação infantil, por exemplo, minha cara professora, ou nos anos iniciais, você tem aquela disciplina, por exemplo, língua portuguesa e alfabetização, que você tira de letra, né? Mas quando você vai dar aula de matemática para as crianças, você já dá uma emperrada. Pô, mas eu tenho que dar aula de matemática para as crianças, e agora? É isso aí. E eu tenho que planejar a aula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar antes na escola, eu tenho que anotar as coisas, eu tenho que anotar o livro de chamado, o livro do professor e tal, e tal, e tal. Beleza ou não? Então você tem coisas que você tem que fazer ali, que está tudo aqui anotado. Pode falar. Ah, tá. Pode falar. Aqui a gente faz edição, tá, gente? Desculpa aí. Segue lá a pelota. Então, o que acontece? Só o amor não vai bastar pra você. Por quê? Porque tem coisas da sua profissão que nem sempre você vai gostar. Você tem um aspecto da sua profissão que é a criança. Mas ensinar a criança, nem todos vão ter a mesma recepção. Tem crianças que vão apresentar dificuldade, e aí você vai ficar em parafuso. E agora, como que eu faço para resolver essa questão? Aí tem um pai do aluno, a mãe do aluno que está dando trabalho ali. Então, entende? Tem o diretor, a diretora que está enchendo o seu saco ali por causa de besteira. Tem aí o ciúme de outra professora, de outro professor, sei lá. Então só amor, só gostar não vai bastar para você. Você tem que desenvolver competências, né? É o soft skill aí, né? Competências para você. Por isso que o Pelé foi o Pelé. Por que o Pelé foi o Pelé? O exemplo do Pelé é interessante. O Pelé, por que ele foi ele? Porque em todos os quesitos dentro do futebol, ele foi nota 9,5. Não foi nota 10 em tudo, mas ele foi nota em tudo que ele fez, foi nota 9,5. E no conjunto da obra, assim, pô, o cara foi monstro. De repentemente, o da Maravilha, por exemplo,
um exemplo aqui, ele cabeceava melhor que o Pelé, por exemplo. E o Pelé também cabeceava. Mas no conjunto da obra, quem foi o melhor jogador? Entende onde eu quero chegar? É disso que nós estamos falando, competências. Então você vai ter que desenvolver, você como professor, você vai ter que desenvolver competências. Lidar com professores na sala dos professores, lidar com as pessoas que estão dentro da escola, lidar com o zelador, lidar com um monte de coisas que estão dentro da escola. Entende? Você tem ali que chegar até a escola, né? Você tem aí que lidar, às vezes a escola que você tá com giz ainda, né? E o giz tem um pozinho, aquele calzinho do giz, tá? Faz um mal danado para a garganta do professor. É por isso que vira e mexe, pode ver, é difícil ter, mas às vezes a maioria dos professores estão com a maçãzinha ali. Ou água, sempre estão com água. Por quê? Vai dar sede pra caramba. Então, só amar não vai ser suficiente. Por quê? Pelo próprio percurso, você vai ter que lidar com situações que estão além da criança. Entende? Você vai ter que fazer anotações, né? Aquele lá, preencher fichas, preencher relatórios. E às vezes essa parte burocrática é chata. Você vai ter que planejar passeios no museu. Você vai ter que planejar sua prova. Que tipo de prova? Olha aí. Olha quanta coisa. Parece que é fácil, mas tem muita coisa, meu. Muita coisa que acontece fora da sala de aula que você vai fazer na sua casa. Entende essa questão? Então, é isso. Uma outra coisa que falam aí é: ganha bem ou ganha mal? O professor. É uma pergunta aqui que é muito complicada de responder de bate-pronto assim, mas a gente vai tentar responder para você aí. Veja só. Há várias categorias de professores no Brasil, né? Você tem os professores aí concursados, que passaram no concurso público, da educação básica ou das federais aí, das públicas. Então, esses professores, em relação à maioria das pessoas, têm um salário relativamente bom. Mas tem um contingente de professores aí, né, que trabalham como eventuais ou outros, categoria alfa aí, que a gente conhece aqui no estado de São Paulo, que o salário já não é essa Coca-Cola toda. Então depende de como e onde você está. Então sempre repito aqui, o melhor meio para você aí é o funcionalismo público. Muitas pessoas acham, né, eu já falo isso há mais de 15 anos. Tem pessoas aqui que está registrado, né, no comentário, né, que as pessoas mandam por e-mail ou no Telegram ou no WhatsApp, né. No WhatsApp nem muito, que eu uso mais o Telegram, né. Não, mas que eu acho que dá certo para ser professor, isso, aquilo e tal. E depois de um tempo a pessoa fala, pô, mas é isso mesmo, é a questão pública. Uma outra coisa que falam aí muito, que você vai fazer só o que gosta. Já respondemos aqui que não. Não é só o que você gosta que você vai fazer, né? De repente você não quer escrever no quadro negro. De repente você vai ter que anotar na agenda do aluno ali, da sua aluna, um recadinho pro pai e pra mãe. Você tem que escrever certo, né, meu? É aí que você entende que o pessoal vai te cobrar. Parece que não, mas pô, professor, você escreveu errado aqui. Tem aqueles pais que são chatos, ainda te corrige e manda a correção. Tá entendendo ou não? Isso aí uma professora me explicou, ó, João. Ele tem que escrever correto aqui, tá certo assim, assim, assim. No estágio você vai ver essas coisas também. Um pouco, tá? O estágio você só tem um lampejo parcial da questão. Você pegar do começo do ano até o fim, tudo que rola dentro da sala de aula é complicado. Então, uma outra coisa que fala aqui, ó, que você, João Maria, eu sei desse assunto, eu conheço pra caramba, eu sou bom nisso, quero ser professor universitário, professor da educação básica. Não basta. Não basta, cara. Porque você pode ser o maior gênio, mas você não sabe lidar com as pessoas. Você não faz seu network, você não tem um grupo de pessoas que você está junto com seus professores, né? Você não toma café junto com outras. Você tem que
para que você se desenvolva na sua profissão professor, você tem que estar com os professores, em contato com um monte de gente, tá certo? Fazer a network, que o pessoal fala tanto aí, né? E você tem que desenvolver competências, como falávamos antes, né? Porque às vezes você sabe demais de um assunto, mas você não consegue passar aquele assunto, esse é o problema. E tem pessoas, aí que eu falo para você, tem pessoas que têm doutorado, mestrado aí, naquele campo do saber tem um amplo conhecimento. E às vezes uma pessoa só com uma pós-graduação, uma graduação, aquele assunto ele domina bem e consegue passar bem aquele assunto, entendeu? Isso aí chama-se competência também, que a pessoa e que a pessoa adquire com a experiência, tá certo? E outra coisa, o professor não sabe de tudo. É a mania do brasileiro. A pessoa é advogado, sabe de tudo de direito. Pô, meu irmão, não é verdade. Tem tanta coisa no direito, tem direito familiar, tem direito civil, tem direito tributário, né? Tem direito sobre heranças, patrimônio, tem direito sobre aquilo, civil, trabalhista, né? Tem danos morais, tem isso, tem aquilo, tem várias coisas, tem direito criminal, é muito amplo, não sabe tudo. Ele tem uma noção e ele sabe buscar essa diferença. A pessoa que é leigo no assunto, por exemplo, vou dar um exemplo besta, tá? A pessoa vai falar sobre, ela não tem conhecimento sobre direito de herança. Uma pessoa que passou por essa questão, ela vai entender um pouco daquele assunto. Mas uma pessoa leiga que nunca passou por aquele assunto não vai entender muito bem, mesmo que ela pesquise. Mas uma pessoa do direito, mesmo que ela não tenha o conhecimento profundo daquilo, ela sabe como buscar aquele assunto e ela adquire, por causa da experiência, ela consegue absorver aquele conteúdo, entende? É que nem, por exemplo, como que eu posso falar isso pra você? Sabe uma pessoa que nunca fez bolo? E a pessoa que faz bolo pra caramba. Aconteceu comigo, sabe? Eu tenho minha enteada que ela faz bolo. Então a gente falou, vamos fazer um bolo Floresta Negra. Eu nunca fiz, então vou tentar. Ela nunca fez e tentou, mas ela tinha uma noção. Com a experiência que tem de fazer bolo, tentou fazer aquele bolo específico. Porque a experiência prática de fazer bolo levou a dar um salto maior. Compreende a questão? Então quem está na área, o advogado, muito embora ele não tenha o domínio naquele assunto, mas quando ele vai pesquisar, por causa da experiência, que ele busca aquele conhecimento, agrega valor a que ele já tem. Entende? Então ele entende de bate-pronto. É a experiência, é disso que eu estou falando. É o laço do conhecimento. Perfeito? E o professor não sabe tudo. Né? Tem pessoas que acham que quem tem aí tal coisa, pô, é um gênio, né? A pessoa não tem aquele programa do Silvio Santos, Show do Milhão. Pergunte aos universitários. Pô, meu irmão, o pessoal pensava que os universitários sabem tudo. Não sabe tudo, cara. O cara faz engenharia, faz lá engenharia civil. O que ele sabe de questões de sociologia? Muito pouco. Então, mas ele está fazendo faculdade, entende? A questão? Então, tem muita mentira que falam por aí, e o que eu quero passar para você, a grosso modo, não importa se você vai ser professor universitário ou professor da educação básica, né? Você vai ter que desenvolver competências, né? E você às vezes vai fazer o que você não gosta. E só gostar da matéria não vai bastar, você tem que saber passar aquela matéria. A gente sempre fala isso aqui no nosso canal. A gente nunca vai se eximir de falar isso. E você tem que entender que as corporações tem pessoas que vão querer te derrubar. Você tem que estar atento, cara. Entende? Você não pode ser um bocó de mola aí e tal, que tá ali no meio do fogo cruzado, não sabe. Você tem que entender, fazer a leitura do mundo, né? Vamos dizer assim. Então é isso. Em um outro momento a gente vai falar sobre outras questões, mas por agora isso já está de bom tamanho. Obrigado a você que acompanha nosso trabalho. Duvide de tudo, pois duvida da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.